Olá pessoal, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial. O seu canal de palavra, estudo e meditação sobre o Reino de Deus. E nesse momento nós iremos esclarecer, meditar sobre tudo que tem acontecido lá em Israel. Esses conflitos que entristecem as pessoas, mas nós iremos trazer à luz da Bíblia não é toda a explicação, mas um pouco da explicação bíblica para tudo isso. Sim. Sim? Você aí do outro lado, fica com a gente até o final, que hoje com certeza a sua visão espiritual, sua visão física de tudo isso que está acontecendo vai ser aberta, porque nós vamos trazer tudo aqui na palavra. Então fica com a gente até o final. Se você ainda não é inscrito, a gente já vai pedir logo no começo, dá aquela força, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Assiste esse vídeo todo, é um vídeo que pode mudar a história da sua vida. Vem com a gente. Esclarecedor, fica até o final. Sim. Então, pessoal, nesse vídeo, agora, nós vamos mostrar para vocês a promessa da vida de Cristo através do Antigo Testamento e a materialização. A promessa se tornou real, verdadeira no Novo Testamento. Então, a gente vai mostrar para vocês vão acompanhar toda a leitura pela tela e com certeza Deus vai falar muito forte com cada um de nós. Nossa visão vai se abrir muito mais, porque tudo que está ali, tudo que está contido dentro da palavra, nada está perdido, não é uma ponta para cá, outra ponta para cá. Não, a palavra de Deus ela é perfeita, ela é completa, ela se junta. Encaixa. É o encaixe perfeito. O que foi prometido lá atrás, no Antigo Testamento, se cumpre perfeitamente. Se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir. Sempre, sempre. Então, vem com a gente, acompanha esses textos bíblicos. Isaías 7:14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Então, o que nós acabamos de ler juntos fica no Antigo Testamento. Ele foi a promessa da vinda do nosso Salvador. Essa promessa, quando ela foi dita através de profeta, foram centenas e centenas e centenas de anos antes de Maria ser abençoada com Jesus no ventre dela. Mas a promessa já existia. E agora nós vamos ler juntos essa promessa se tornando realidade. Se materializando. Acompanhe aí com a gente. Vamos em Mateus, no capítulo 1 e no versículo 23. Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ei pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então a promessa se cumpriu através da promessa antiga do Velho Testamento, porque o Antigo Testamento tem mais de 50 diretamente promessas que no Antigo Testamento já dizia que o Mestre, o Salvador viria. E com essa mensagem de Mateus, é bem claro, o nascimento de Cristo através de uma virgem, que foi a Maria. Então, se estabeleceu uma nova aliança com o nascimento de Cristo. É verdade. Então vamos continuar acompanhando aí, porque tem muita sabedoria do Senhor para as nossas vidas. Acompanhe. Então agora nós vamos ler Zacarias 9:9, que diz: alegra-te muito, ó filha
de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, como a gente acabou de ler, a palavra de Deus, ela é assim, Profética. ela é assim. A palavra, para a gente encontrar uma palavra exata, nenhum de nós nunca vamos conseguir usar uma palavra correta, concreta, que possa expressar o que é a Bíblia, o que é esse ensinamento. Mas a gente vê ali também, acabamos de ler, profeta Zacarias, ele já também dizia em detalhes, ele falou até do jumentinho, que viria montado no jumentinho. Gente, isso aí não é uma coisa que surgiu da mente dele. Se fosse da mente dele, ele poderia ter botado um cavalo, poderia ter botado qualquer animal. Mas ele deixou claríssimo que era um jumentinho. E o que aconteceu? O que aconteceu? Nós vamos ler lá a promessa se realizando, se cumprindo. Lá no Novo Testamento. Você vai ler com a gente agora. É Mateus, no capítulo 21, no versículo 5. Diz assim: Dizei à filha de Sião, eis que o rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, a promessa se cumprindo por detalhe, pessoal. Detalhe, explicando, é bem claro ali, um jumento, o rei entrando, o rei, o nosso Salvador. A humildade. Olha só. A humildade. Exatamente. O rei entrando e vem manso, rei manso, assentado numa jumentinha. Olha a promessa do profeta do Antigo Testamento se cumprindo no Novo. A Bíblia é um livro profético, que as coisas vão acontecer, haja o que houver, a Bíblia vai se cumprir. O que está aqui escrito não tem como revogar. Na palavra diz aqui, se eu não me engano, em Apocalipse, que foi no Apocalipse ou no livro de João, não sei, mas acho que foi no Apocalipse, que diz que não é para a gente colocar nem tirar nenhuma palavra, nenhuma letra. É o último livro de Apocalipse. Então, Apocalipse. Então, tudo que está aqui já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Exatamente. Não tem como fugir, não tem como correr. Aí você, de repente, está se perguntando, mas o que tem a ver com as imagens que você está vendo, que nós estamos mostrando? Tem tudo a ver, pessoal. Tudo a ver. Não é um livro profético? As coisas vão acontecer. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e tudo vai se cumprir. É verdade. Então, nós iremos também trazer para você por que os judeus também não crê que Jesus, o nosso Jesus, não é o Salvador para eles. Eles ainda não creem. Não creem, porque a Bíblia foi bem clara no Antigo Testamento, que trazia a esperança do Messias, do Salvador. E eles sabiam nas suas escrituras e não creram. Mas vamos ler? Vamos ler. Vamos ler. A gente vai mostrar para vocês agora outros versículos. Acompanhe tudo à luz da Bíblia. Então vamos meditar, pessoal. 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu
sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Como podemos observar nessa mensagem, que ela é bem clara. Até hoje, os judeus, eles vivem na antiga aliança de Moisés. Existe um véu, existe uma camada, né? Eles não conseguem enxergar que Cristo já veio. A promessa da antiga profecia, lembra que a gente já falou sobre isso nesse vídeo? Que as promessas foram feitas e se cumpriram. Então, eles vivem na antiga aliança, a aliança de Moisés. Então, é bem claro. Mas quando eles se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Em outras palavras, eles vão passar a enxergar. Porque quando Cristo ele foi crucificado e ele disse, está consumado, o véu se rasgou, pessoal. O véu de cima a baixo. Que véu é esse? No Antigo Testamento, nos tabernáculos, existia um espaço para o Santo dos Santos, e só entravam ali os sacerdotes, os homens preparados para mediar a oração dos seus servos. Mas quando Jesus trouxe a nova aliança, ele rasgou esse véu, e nós temos, pela misericórdia, pelo amor de Cristo, acesso a Ele. A Deus, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Então os judeus ainda vivem na antiga aliança, mas nós vivemos na atual aliança com Cristo. Novo Testamento. Eles seguem ainda o Torá. E o Torá mostra para eles que o Salvador ainda vai vir. Então eles seguem as leis de Moisés, como a gente acabou de ler aqui agora para vocês acabaram de ler junto com a gente. Então, mas haverá um momento que a gente vai trazer para vocês agora, que esses judeus que até hoje ainda não acreditam em Jesus, eles ainda estão esperando o Salvador, só que o Salvador já veio e vai voltar. Lá no Monte das Oliveiras. Exatamente, a gente vai também trazer essa mensagem, dessa promessa da vinda de Cristo. Sim. E da promessa da vinda de Cristo e do que vai ser no futuro, o que vai acontecer no futuro. Sim. Está prometido, vai se cumprir, pessoal. Por isso que Deus sempre guardou e sempre guardará Israel, porque Israel é o relógio espiritual das profecias. Então vamos ler juntos mais uma passagem bíblica. Vamos aprender juntos. Agora nós vamos ler Zacarias 14:4, que diz assim: E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente.
e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. No livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 1 e no versículo 10, diz assim: estando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ele é Jesus, subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, anjos, os quais lhe disseram: varões, os anjos falando, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Fez uma pergunta. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, como a gente acabou de ler agora, olha a grandiosidade. Por que Israel ele é tão perseguido? Por que querem tanto destruir Israel? O maior motivo, que as televisões não vão falar jamais isso para vocês. Vocês vão pensar sempre que é algum motivo político, geopolítico. O maior motivo, o grande motivo é espiritual, porque está escrito na palavra que Jesus vai voltar lá do Monte das Oliveiras, ele vai colocar os pés dele lá. E quando ele colocar, o monte será fendido, uma parte para o oriente, uma parte para o ocidente. Construí-lo até um cemitério na porta, num portão que está travado para Jerusalém. E quando isso acontecer, aquele cemitério será todo removido dali e aquele portão vai ser aberto. Jesus vai passar por ali. Então, o mundo espiritual quer acabar com Israel, não apenas pela parte geopolítica, mas principalmente pela parte espiritual, para Jesus não, para a promessa não se cumprir. Só que nada e ninguém pode impedir essa promessa de se cumprir. O mundo inteiro pode ser contra Israel, mas ninguém vai conseguir derrotar Israel, porque é o próprio Deus que guarda aquela terra. Interessante nessa mensagem de Atos, no versículo 11, ele fala, o anjo aparece e fala assim: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós, quer dizer, que convivia com eles, foi recebido em cima no céu, há de vir assim para o céu e viste ir. E no versículo 12, interessante. Então, voltando para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras. Eles estavam no monte das Oliveiras, pessoal. Então, o anjo disse, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer aonde? No Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras é aonde, pessoal? Aonde? Aonde? Por que querem tanto destruir Israel? Você já viu no mapa o tamanho de Israel? O tamanho. As mídias, claro que é do tamanho de Sergipe. As pessoas estudiosas, né, do assunto, geopolítica, os assuntos políticos, o sistema de segurança de Israel é eficaz. Claro, existe todo o sistema de segurança que o sistema ali consegue conter os mísseis. Mas você olhar, é o agir de Deus, pessoal. E são centenas e centenas de mísseis cair em direção a Israel. Claro que vai cair um ou outro, mas a mão de Deus está sobre, porque essa palavra tem que se cumprir, vai se cumprir. E até na profecia de Apocalipse, a gente vai ler sobre isso. Vamos ler agora os 144 mil. Acompanhe com a gente. Apocalipse 7,
no versículo 4, diz assim: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, e todas as tribos dos filhos de Israel. O livro de Apocalipse é um livro profético que irá acontecer nos finais dos tempos. Então, esses 144 mil assinalados, eles são 12 mil de cada tribo de Israel. Então, Deus tem esse compromisso com Israel de salvar essas 144 mil pessoas. Por isso que esse vídeo, ele mostra isso aí, ó. Eles querem destruir Israel porque existe promessa para o cumprimento da sua vontade, das suas promessas. O resgate do povo judeu que irão crer no verdadeiro Salvador. Por isso que existe essa promessa. Deus, ele tem tanto amor para aquele povo de Israel que até no final dos tempos eles serão salvos através de Cristo. Eles reconhecerão que Jesus é o Senhor, o verdadeiro Messias, o Cristo verdadeiro. É verdade, gente. Então, muitas pessoas falam assim: mas por que vocês cristãos defendem Israel, defendem o povo judeu? Eles não gostam de Jesus, eles não respeitam Jesus, eles não estão nem aí para os cristãos. É isso que a gente ouve, né? Com certeza você já ouviu isso de montão. Amados, a gente não está olhando para Israel só, como a gente falou, pela parte geopolítica. A gente vê Israel, exatamente, a gente não vê Israel nem pela parte geopolítica, nem pela política. A gente vê Israel pela parte espiritual. Exatamente. Aquela terra é santa, aquela terra é amada do Senhor. E contra Israel é ir contra o próprio Deus. E quem vai lutar com Deus e vai vencer? Não tem como, é impossível você ir contra Deus e você sair vitorioso. Você pode ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais poderosa do mundo, nada disso não é nem um farelinho diante de Deus. Deus, ele é o dono de tudo, ele é o dono de Israel, ele ama aquele lugar. E para você ver, para sermos salvos, a gente precisa crer no Senhor Jesus. E por enquanto o povo judeu não crê, mas na palavra dele diz, a palavra do Senhor diz que haverá os 144 mil que serão salvos por Jesus. Jesus não ia deixar o povo dele para trás, não ia deixar o povo de Israel para trás. Para aqueles que reconhecerem e aceitarem Jesus. Nem todos vão aceitar, como vocês viram, serão 144 mil, sinal que outros tantos não vão aceitar. Mas esses aí vão ver a glória, vão ver o céu que Jesus foi preparar, a morada que Jesus foi preparar para todos nós. Então, repense, se você é contra Israel, se você é anti-Israel, repense, porque você não está indo contra um país, contra uma região, você está indo contra o próprio Deus. Então, não procure confusão com quem você nunca vai poder vencer. Pelo contrário, se una a quem sempre vai estar contigo, sempre vai te dar vitória nos momentos mais difíceis da sua vida. Essa é a mensagem de hoje. O leão da tribo de Judá. Leão de Judá. É isso aí, gente. Muito obrigada por você ter assistido mais um vídeo. Não esquece de se inscrever, comenta, deixar seu like, compartilha sem medo de ser feliz, não é verdade? Exatamente. Deus abençoe você, a sua família. Espero que tenha gostado. Compartilhe. Sim, é importante. Sim, Seja ferramenta na mão de Deus. Vamos semear boas sementes. Oficial. Até os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.